possa nos amparar e nos inspirar nessa noite, para que a gente possa compreender um pouquinho mais seus ensinamentos, que são tão importantes, imprescindíveis mesmo para a nossa jornada evolutiva, a fim de que conquistemos aquilo que mais ansiamos, que é a felicidade e a paz. Para nós é uma alegria muito grande estar de novo aqui no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, pois sempre que aqui vimos, nós podemos conhecer novas pessoas, podemos interagir com aqueles que já conhecemos e, mais do que isso, podemos conferir como anda o movimento espírita em cada localidade. Nós que percorremos algumas cidades, a gente vai vendo se nós estamos ou não atingindo o objetivo que devemos ter em mente quando nos propomos a falar em público, a passar uma mensagem a outrem, a passar uma orientação. Por óbvio que sabemos, devido aos vários anos que estamos aí nesta atividade, que nem sempre falar com proveito, nem sempre falar o que é importante vai agradar. E mais do que isso, sabemos que há um perigo muito grande em falarmos para agradar, pois às vezes as pessoas saem de uma exposição doutrinária, ou que deve ser doutrinária, e saem entusiasmadas, extasiadas. Aí no dia seguinte você lhes pergunta: o que você achou da palestra de ontem? Maravilhosa. Maravilhosa, o que você se lembra? Tanta coisa. O que? Aí a pessoa rodopia, não sai do lugar e não fala nada. Ao passo que muitas vezes aquelas palestras ou aquelas colocações que nos incomodam, que nos afligem, acabam atingindo o efeito. Atingindo o efeito que é fazer com que nos conscientizemos do que somos, quem somos, por que aqui estamos e qual a nossa responsabilidade na tão desejada conquista da paz, da felicidade. Pois, como peregrinos que somos do carreiro da reencarnação, nós temos mergulhado no corpo há muito tempo e sempre dele saindo, graças a muita intercessão daqueles que nos antecederam no patamar evolutivo, daqueles que se comprometeram em nos auxiliar, nos ajudar e que devotam por nós um amor muito intenso, muitas vezes se comprometendo conosco para que a gente possa evoluir, progredir, crescer. Mas, assim como há muito tempo temos percorrido esse carreiro, nós temos que reconhecer, pelo tempo do planeta e pelo tempo que já estamos aqui, que muito pouco proveito temos tido nas nossas sucessivas encarnações. E vejam que interessante, nós sabemos que Jesus passou pela Terra na condição de espírito encarnado há mais ou menos 2000 anos. Prestem atenção, eu disse que ele passou na condição de encarnado há mais ou menos 2000 anos. Por que na condição de encarnado? Porque na condição de desencarnado, ele nunca nos deixou. Desde que o planeta foi por ele e aqueles seus comparsas, vamos dizer assim, aqueles seus amigos, aqueles do seu núcleo próximo, fundaram, criaram o planeta. Ele, através do seu amor, do seu pensamento, vem providenciando que esta Terra, este orbe, tenha sofrido todas as
transformações pelas quais a ciência mundana da matéria tem conseguido desvendar, e até mesmo muito antes, ele já estava programando, fazendo um projeto divino para nos receber como seus tutelados. Ou como ele gosta de dizer, né? Gostava de dizer, como suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho, do seu aprisco, e que ele, como um bom pastor, iria como vai e está nos pastoreando, nos conduzindo, apesar de muitas vezes não nos assemelharmos às ovelhas, mas sim aos bodes revoltados. E ao invés de aceitarmos a condução amorosa, ouvindo a voz do pastor, nós fugimos, procuramos pastagens, pastos diversos que vão nos provocar muitas das vezes sofrimento. Veja, todos nós aqui presentes sabemos o quão é aflitivo o processo encarnatório. Quantas dúvidas não nos surgem à mente ao longo do processo estabelecido entre o berço e o túmulo. Seja na escolha de uma profissão, seja na escolha de uma esposa, de uma companheira amorosa ou de um companheiro, seja na escolha dos amigos, seja na escolha das palavras que vamos utilizar. Sim, porque é verdade que há muitas pessoas que não se preocupam com isso, mas deveríamos, como responsáveis, nos preocupar com as palavras que vamos utilizar, porque elas são capazes, muitas das vezes, de aniquilar a alegria, a esperança, a fé de alguém. Então veja, nós sabemos de tudo aquilo que uma encarnação provoca. Nós sabemos que há momentos alegres, momentos felizes, momentos de confraternizar com aqueles que amamos, com aqueles que gostamos, mas sabemos também que há muitos momentos em que somos compelidos a conviver com aqueles que nós não aturamos, aqueles que nós não queremos compreender, aqueles que nós muitas das vezes, infelizmente, odiamos. Como é difícil reconhecer que muitas das vezes nós temos sentimentos tão ruins para com outros. Poderia ser pior. Poderia ser pior se nós caíssemos na fascinação de achar que não, que nós não temos. Aí a ilusão é capaz de fazer com que se perca por completo a encarnação. Veja, afinal de contas, sabedores que somos, por estarmos vivenciando na atual encarnação essas situações das mais diversas, por exemplo, no inverno, o frio, aquela tendência a não sair de casa, se enclausurar, não se preocupar com os seus deveres, com os seus compromissos, muitas das vezes adoecendo, seja uma gripe, seja uma outra situação mais agravada, como uma pneumonia, ou então passando ao largo de pessoas necessitando de nosso amparo. E nós as relegando para um absoluto desinteresse. Sim, passamos pelo inverno, mas passamos também pelo verão. O verão, que é tudo calor, é o oposto do inverno, em que a gente fica até mesmo cansado por aqueles sensação ruim, fruto do calor intenso que nos desgasta, nos esgota. O oposto
daquela situação que atualmente estamos vivenciando, embora não tenhamos adentrado propriamente no inverno, né? Veja, entre esses dois opostos a gente poderia contemplar a beleza da primavera, poderíamos vivenciar de uma forma mais responsável o outono, em que cada estação da vida pode ser assemelhada a uma do nosso estado psíquico e mental. Estamos tristes, desanimados, tudo é o caos, inverno. Estamos muito extasiados, achando que tudo é beleza, alegria. Cuidado, pois às vezes você está na linha tênue entre o verão e a primavera. Se for a primavera, é responsável. Se for o verão, aquela irresponsabilidade que a gente vê por aí. Vejam só, tudo isso que passamos, será que nós nos questionamos por que disso tudo? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Afinal de contas, sabemos, ou deveríamos ter bem claro, de que somos espíritos imortais, e que nós estamos ocupando um corpo físico de forma transitória. Por mais que não queiramos reconhecer, seja nós próprios, sejam aqueles que amamos, uma hora vão desencarnar. Você não sabe se é hoje, se é amanhã, se é você, se são seus pais, se são seus filhos, seus companheiros e companheiras, se são aqueles que você ama como amigos e amigas. Não sabemos. Não sabemos sequer se amanhã aqueles que têm um trabalho estarão ou não empregados. Não sabemos se teremos saúde ou se a recuperaremos. Não sabemos tantas coisas que as vicissitudes da vida proporcionam e nós, muitas das vezes, não paramos para pensar. Por que razão tudo isso acontece? Qual o objetivo? Por que eu tenho afinidade com algumas pessoas e uma repulsa por outras? Muitas das vezes sequer tendo tido contato com elas antes. E vejam, não estou falando da atual encarnação apenas. Muitas das vezes se iludem por não saberem interpretar o Livro dos Espíritos e todas as obras fundamentais de Kardec, que a repulsa não necessariamente pressupõe um conflito anterior. Ah, se eu não gosto do João é porque na vida passada eu fui inimigo dele, ou ele me fez mal. E eu nunca vi o João nessa encarnação antes. Não necessariamente. Pode ser simplesmente que a sua vibração não se choque com a dele, não se afinize com a dele. Por exemplo, quem conviveu encarnado com Jesus antes da sua encarnação como Jesus? Dos terrenos? Ninguém. E quantos não tiveram repulsa por ele, sem jamais ele ter tido contato físico antes? Simplesmente porque ele era bom. Vibração. Muitas das vezes nós nos comunicamos perispiriticamente, nos lemos uns aos outros, nos reconhecemos, sem que haja necessidade de palavras articuladas, seja pela escrita, seja pela fala. E por que disso? Porque nós somos muito mais do que um corpo, muito mais. Como espíritos imortais, deveríamos analisar. Eu não sou o corpo, eu estou no corpo. Para quê? Qual a finalidade? Como não poderia deixar de ser, nós vamos buscar, pensar
nos evangelistas, em especial Mateus capítulo 5 e Lucas capítulo 6, que tratam, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Lucas capítulo 6 e 7, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Quem aqui nunca ouviu esse termo? Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que sofre, porque será consolado. Mas bem-aventurado, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado, traduzido para o português mais coloquial, é feliz. Feliz o que sofre. Olha, que aparente incoerência. Feliz o que sofre porque será consolado. Mas está sofrendo o quê? O inverno. Está sofrendo o quê? As ilusões da primavera, achando que tudo são flores. Está sofrendo o quê? O outono em que ele deveria ser cuidadoso, cauteloso e se preparar para o inverno e assim não procedeu. Vai sofrer. Tantas situações que nós podemos utilizar como metáforas para dizer assim: você, enquanto encarnado, vai passar por situações aflitivas e tormentosas. E é natural que assim aconteça. Para quê? A gente sabe o que acontece, mas para quê? Para te educar. Educar. Extucare. Tirar de dentro de você o quê? Virtudes. Peraí. Tirar de mim virtudes. Não tirar no sentido de retirar, mas de fazer aflorar. Então pera lá. Eu passo por essas situações, essas ocorrências, para desenvolver virtudes. Exatamente. Potenciais, se preferir. Qualidades nobres da alma. Como Jesus disse no Sermão do Monte. A busca da perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele disse assim aos judeus, pois ele era judeu. É bom que saibamos bem disso. Quando nós falamos de Jesus, né, nós falamos, mas a gente não sabe como que ele era. E eu não me refiro apenas fisicamente. Como que ele era como pessoa? Que partido ele defendia? Que time ele torcia? Que religião ele professava? Será que ele era carnívoro, vegetariano, vegano? Será que ele era adepto do socialismo, do comunismo? Ou será que ele era liberal, democrata, capitalista? O que ele professava? O que ele defendia? E as pessoas, por ignorância, acalentada, porque nós temos acesso, falam as maiores aberrações sobre esse ser que para nós é literalmente um modelo e guia. Que é difícil seguir e copiar, né? Mas é. Como judeu que ele era, ele professava o judaísmo. É importante saber isso? Acho que não, né? Acho que não. Será que não? O judeu é reencarnacionista? Não? Cuidado com a resposta. O judeu era reencarnacionista? Por óbvio que era. Só que o reencarnacionista não tinha este nome. Por quê? Reencarnação foi uma palavra cunhada por Hippolyte Léon Denis Rivail. Aquele que nós chamamos de Allan Kardec. E é interessante que eu tenho muitos amigos que se dizem evangélicos, né?
E eles falam assim, me mostra o que está escrito no Evangelho, na Bíblia, eles falam, né? Reencarnação. Eu falo, santa ignorância. Mas que ignorância, né? Então, por quê? Porque não conhecem o judaísmo. Se conhecessem, saberiam que essa palavra não existia, mas existia a ressurreição do corpo e do espírito. Aliás, a ressurreição tinha 3 conotações distintas. 3. Mais ou menos assim, ó. Para vocês entenderem, eu gosto muito de fazer analogias. Fechem os olhos, rapidamente. Agora pense numa manga. Imagine uma manga. Tente perceber a sua textura, a sua coloração, o toque. Toque a manga. Você já conseguiu? Pronto, agora abra os olhos. Eu vou perguntar, como era a manga da senhora? Não pensou na manga, né? Só não fechou o olho. Como que era, meu amigo, a manga? Bom, eu pensei na manga Palmer, que eu gosto muito, né? Na Palmer? Palmer. Conhece? Conheço. Boa, né? Boa, não tem fiapo, né? Amanteigada, macia, avermelhada, bonita. Pensei nisso. Pensou na Palmer. A senhora? Uma amarelinha, fofinha, macia, saborosa. Saborosa. Então não é a mesma manga que eu pensei. Você, meu amigo? Eu pensei na manga espada. Espada. Eu também. Só eu tô com frio? Eu pensei numa manga comprida, cheia de veludo para me aquecer. Ninguém mais pensou nessa manga? Tá todo mundo. E olha que eu tô sem comer desde as 2h30, 3 horas, olha. Mas o frio ganhou. O que eu quero dizer com isso? Que há palavras com sentidos plúrimos e muitas vezes totalmente opostos. Um é roupa, o outro é comida. E a depender da descrição que você comece a fazer, amarela, felpuda, pode ser os dois, né? Saborosa, opa, aí não, né? Eu acho que eu pelo menos nunca comi uma roupa para saber, né? Apesar que hoje em dia tem tudo na moda, né? Mas enfim, assim era também com a pobreza da língua hebraica que antecedeu a judaica. A linguagem era pobre. Consequentemente, muitos dos termos que nós temos hoje não existiam. Não existiam. Porque sequer haviam se parado para pensar sobre determinadas situações. Rotação e translação. Meu Deus, que palavrão é esse? Né? Você acha que as pessoas ficavam falando em rotação? Malemar tinha roda? Não tinha como. Então, para nós compreendermos um pouquinho de Jesus e do Evangelho, a boa nova que Ele, amando de Deus, nos trouxe, nós temos que nos situarmos no local em que Ele estava, para compreender a linguagem que Ele usava. Por óbvio que como espírito puro que Ele era, sábio ao extremo, Ele ia utilizando palavras que Ele sabia que iam atingir-nos hoje e nos atingirão daqui a milênios. Quando ele fazia analogias com a natureza. Por exemplo, naquilo que nós queremos e nos propusemos a tratar hoje, ele diz assim: tendes ouvido, só que prestem atenção, vou dizer o que está nas traduções, depois nós vamos tentar esmiuçar. Ele disse assim: tendes ouvido o que foi dito. Amarás a quem te ama
odiarás a quem te odeia. Eu, porém, vos digo: amarás aos teus inimigos, farás o bem aos que vos perseguem e orarás pelos que vos caluniam, para serdes perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele que faz nascer o sol sobre bom e mau, chuva sobre justos e injustos. O inverno é só para quem é ruim? O verão só para quem é bom? Ou todos passam pelas 4 estações do ano? Nós que estamos no solstício de inverno aqui no hemisfério sul, em oposição ao solstício do verão no hemisfério norte, nós temos o que de diferente? A intensidade. O verão aqui é um pouco mais quente, o inverno lá um pouco mais intenso, mas na composição dos corpos há diferenças? O sangue deles é diferente do meu? Então a gente começa a analisar. Eu encarnei no estado de São Paulo. Por quê? Não podia ter sido na África? No Japão? Não podia ter sido na Oceania? Eu queria nascer na Suíça, né? Eu não. Não, é que lá o padrão de vida, a honestidade, então. Lá é o frio do cão. E cuidado, né? Que às vezes a gente quer que os outros sejam honestos, mas a gente tenta corrompê-los, né? Não é assim? Quer ver uma coisinha banal? Eu vou para a academia quase todos os dias de manhã. Levanto às 4h30, vou para a academia, chego lá às 5h15, espero o personal chegar às 5h30, a gente treina e a gente vai convivendo ali com as pessoas. 1 hora de contato direto com ele, mais contato com os colegas que a gente vai fazendo. Não raras vezes a gente ouve um falando assim pro outro: olha aquela morena, que lindo. Aí você olha para a mão deles, tem aliança. Ele está corrompendo o outro. Isso é não ser honesto. Sim, quando a gente fala em honestidade, você pensa em quê? Lembra do exercício da manga? Você pensa em quê? Dinheiro? Mas e ser honesto com o seu pensar? Por exemplo, uma das minhas causas de aflição é eu não conseguir ser honesto entre o que eu falo e o que eu consigo fazer. Me entenderam? Por exemplo, perdoar o próximo. Para mim isso é tranquilo. Eu não guardo mágoa. Tolerar o próximo. Aí já muda um pouquinho a situação. Tem dificuldade. Infelizmente eu falo assim, quero me ver irritado com pessoa ignorante. Aí eu falo assim, e faço até assim com a mão, né? Odeio gente burra, metida inteligente. Ser burro tudo bem, mas metida inteligente não é querer falar do que não sabe. Mas isso é difícil para mim. E eu reconheço e trabalho isso. E olha, como eu já sei desse defeito e estou tentando trabalhá-lo, cada dia eu deparo com uma pessoa mais teimosa do que outra em assuntos que não conhece. Mas, meu Deus do céu. Nas mais diversas áreas. Eu cresci dentro de um restaurante, de uma cozinha. Trabalhando desde descascando legume, alho, cebola, mandioca, até temperando carne, assando, tudo que tem que fazer numa cozinha, fazia, no restaurante fazia. Mas não só na cozinha. O restaurante tem que servir, né? Então, atender balcão,
servir mesas, limpar. E eu tive uma professora bem exigente, né? Minha mãe, você entrava na cozinha, as panelas dela parecia que ela tinha acabado de comprar, todas brilhando. Limpeza com ela era uma questão crucial. Você podia não gostar do tempero dela. Isso é questão de gosto, né? Uns gostam mais salgado, outros menos, um com alho, outro sem alho, um com cebola, outro sem cebola. E assim, né, a gente sabe. Um gosta de comida agridoce, o outro não. Um gosta de uva passa no arroz, o outro odeia. Fios de ovos, vocês conhecem fios de ovos? Olha, já eu tô com fome. Comecei a salivar, a boca que tá seca. Por favor, tem como arrumar um copinho d'água? Não fios de ovos, só um copinho d'água. Minha boca tá seca. Ah, tá aqui, ó, desculpa. Deixa eu ver se tem. Tem. Então, olha só. Para mim, é uma dificuldade muito grande eu me deparar com pessoas que não entendem nada de cozinha, querendo se meter a mestre Cuca, né? É difícil. Eu ir em restaurante e ser servido, meu Deus do céu. A Michelle tá aí, ela é prova, né? É difícil. Porque eu e meu irmão, a gente tinha que atender mais 150 pessoas em 3. Eu, ele e um funcionário. Aí eu vejo, tem lugares que eu vou, tem 6 garçons para atender 15 pessoas e se enrolam. Falo assim, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? Está emburrecendo? É preguiça, má vontade? O que é? Então, como eu estava dizendo, eu tenho uma dificuldade em tolerar em ser indulgente. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Espera lá, está errado, né? Por que está errado? Salvação, eu sou imortal? Salvação é essa que eu nunca vou deixar de existir. Cuidado com as palavras. Não se apegue à letra que mata, mas ao espírito que vivifica, disse Paulo de Tarso. Fora da caridade, não haverá paz de espírito. Quem que se irrita com o garçom ruim? Ele ou eu? Quem que se irrita quando o copo chega sujo? Vocês já pegaram o copo com batom? Tem uma coisa que eu não concordo muito com a minha mãe. Vamos ver se vocês concordam. Fio de cabelo em comida. Não? Mas você não lava o cabelo todo dia? Eu não concordo muito, né? Que pra mim é só pegar o fio de cabelo, tirar e jogar fora. Porque eu não tenho visto, graças a Deus, salvo aqueles Rastafari, mas eu acredito que dali não cai cabelo, né? Salvo eles, todo mundo hoje em dia lava a cabeça pelo menos a cada 2 dias, né? Então, assim, ó, você acabou de passar a mão aqui, você não sabe quem pôs a mão antes, né? Aí daqui a pouco você coça o nariz, você passa a mão no olho, põe na boca. E o cabelo que é o problema. Né? Na minha concepção não faz muito sentido. Mas quem que se irrita? Foi a cozinheira que deixou o cabelo ou quem está vendo o cabelo? Eu estou falando de caridade. Para a salvação. Que às vezes as pessoas leem e não leem, né? 886, o Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus?
Por que Kardec fez essa pergunta? Primeiro, não é caridade segundo entende Vinícius, né? Segundo entendia Jesus, porque ele é o modelo e guia, não é o Vinícius. Mas eu não conheço Jesus, por isso tem que estudar o Evangelho. Qual que é o sentido? Benevolência para com todos. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a quem te ama, odiarás a quem te odeia. Quem dizia isso? Os hebreus, os judeus. Que hebreu são aqueles que saíram do Egito, que é o ascendente do judeu. Tá vendo por que eles odiavam tanto os romanos? Porque tem que amar quem ama. Tem que amar aqueles que fazem parte do grupinho deles. Se não for do Cefec, eu odeio. Se for do Cefec, eu amo. Não, né? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Olha lá. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, alheias, perdão das ofensas. Não vão perder o rumo? Qual a finalidade da encarnação? O que eu disse? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A pergunta é essa: qual a finalidade da encarnação? Qual é? O que vocês acham? A finalidade é ser feliz. Tá, o profeta já disse que a felicidade não é deste mundo. Ficar rico. Jesus disse: fique rico dos tesouros que a traça não come, ferrugem não corrói, nem ladrão algum arromba para roubar. Que tesouros são esses? Essa moeda que tem aí agora, né? Como que chama? Criptomoeda? Não é disso que ele está falando. Ele está falando do quê? Do que ele está falando? Quais são os tesouros que ninguém te rouba? Quer ver? Alguém consegue te irritar? Me irrita, né? No trânsito? No restaurante? Te irrita? Então você não conquistou o tesouro da paciência. Porque ninguém perde. Esse é um tesouro que nenhuma traça come, nenhuma ferrugem corrói, nenhum ladrão rouba. Você é feliz? Quer ver, ó? O inverno te deixa triste? Então você não é feliz. Você... eu sou feliz quando eu estou diante de uma torta holandesa. Sabe o que é torta holandesa? Se tirar a torta holandesa, aí eu fico bravo. Então não é feliz. Tudo isso que alguém pode tirar, seja do seu aspecto psicológico, ou seja, aquilo que vai afetar o seu aspecto psicológico, não é o tesouro que Jesus recomenda conquistar, amealhar. Certa feita eu estava fazendo uma palestra em Araraquara, num centro que eu gosto muito de lá, né? Ele é pequeno, aconchegante, e de repente eu falei assim, né? Falando sobre o livro O que é o Espiritismo. Vocês conhecem? Conheço. Conhece? Sim. Já leram, estudaram ele? Já? Não? Já leu? Pega para ler, bom, rapaz. Nossa. O que é o Espiritismo? Esse livro Kardec escreveu com um propósito: responder às dúvidas dos neófitos, dos iniciantes na doutrina espírita e dos preguiçosos. Por quê? Porque como uma ciência que a doutrina espírita ela é muito ampla e profunda. Ampla e profunda. Por que ampla e profunda? Ampla toca todos os assuntos da humanidade.
profunda que não fica na superficialidade, vai lá no âmago. Ah, eu sou feliz quando eu caso. Espera passar a lua de mel. Né? Eu sou feliz quando eu consigo um emprego. Começa a trabalhar. Eu sou feliz quando? Não. É profundo. O que é ser feliz? Kardec vai de uma forma muito profunda. E ele fala assim, não se iluda que a felicidade não é desse mundo, não. Se você acha que você é feliz, você não sabe o que te espera se você fizer por merecer. Como eu consigo? Cumprindo a finalidade da encarnação. Vejam, quando a gente vai ler qual a finalidade da encarnação no Livro dos Espíritos, a tendência nossa é imaginar a encarnação aonde? No planeta Terra. E mais, no corpo que você está. Não no corpo que você vai ocupar na próxima encarnação, na próxima, em outros planetas. Mas a resposta se aplica a todos os planetas e corpos. Então a gente começa a analisar a finalidade da encarnação e falando assim, puxa, então tem que conquistar virtudes, né? Jesus já deu uma orientação de 3 comportamentos que são muito difíceis, mas já abrange quase tudo. Amarás aos teus inimigos, eu costumo chamar isso do regime cristão. Regime é um regramento para algo, né? Regime de engorda, regime de emagrecimento, regime jurídico, regime como um conjunto de regras, né? O regime cristão da busca do desenvolvimento da conquista da felicidade é: amarás aos teus inimigos, farás o bem aos que vos perseguem e orarás pelos que vos caluniam. Difícil, não é? A pessoa acabou de te ofender, o que você vai fazer? O bem para ela. Olha que delícia. O oposto do que a gente foi ensinado a fazer, ou não? Quem aqui nunca ouviu de um pai ou de alguém assim: não leve ofensa para casa? Filho de homem, né? Criança geralmente ouve assim, ó. Não sei se os homens aqui também ouviram. Se você vier para casa chorando porque apanhou, você vai apanhar em casa também. Que eu não criei, meu pai falava assim, eu não criei um filho para ser marica. Apanhou, se vira. Só vem chorando me pedir ajuda se for maior do que você. Vocês já ouviram isso? Aí de repente alguém vem e fala assim: se alguém te der um tapa no lado direito, oferece o lado esquerdo também. É para eu ficar apanhando? Não é isso, não se apegue à letra que mata, mas ao espírito que vivifica. O que ele está dizendo? Perdoa. Você não é obrigado a ficar apanhando. Vai embora, fuja se necessário, mas não guarde mágoa nem rancor. Por quê? Porque mágoa e rancor é um veneno que você está tomando para tentar fazer mal para o outro. Funciona? Eu vou tomar um remédio aqui, um veneno para te matar aí. Vai funcionar? Sentiu uma disposição aí? Não? Não, né? Não tem como. Então Jesus dá essa dica. E ele fala mais. Ele fala assim, ó: ore pelos que vos caluniam. Se alguém vier falar para você que falaram mal de você, o que você vai fazer? Você vai procurar saber o que a pessoa disse? Ou você vai simplesmente não dar trela? Vai ignorar. No sentido de não dar bola, né? Perfeito, já está no caminho certo. Já está no caminho certo.
E não duvide, não tenha dúvidas, que não é do dia para a noite que você vai conseguir. Não vai. 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória das virtudes? Presta atenção. A gente já extrai muita coisa daí. Das virtudes, qual a mais meritória? Primeiro, das virtudes, ou seja, não é uma virtude, são várias, plural. Meritória quer dizer que tem uma gradação. Quer ver uma virtude que é muito valorizada? A inteligência. Eu falo que é muito valorizada porque o mais sábio de nós aqui humanos, né, é um ignorante diante dos espíritos celestiais, mas é algo importante. Por exemplo, uma pessoa que sabe que se não cuidar da ingestão de carboidratos, principalmente os de cadeia simples, vai ter uma propensão ao desenvolvimento de diabetes. E que o diabetes vai fazer com que ele sofra, até mesmo podendo chegar à amputação. Sabiam disso? Vocês já viram alguém com diabetes no dedão do pé com verme? Já, né? É triste, né? Você tira, daqui a pouco tem outro. Aí você tira, porque vem de dentro, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, um homem inteligente, ele consegue ver aonde vão levar ele os passos que ele está imprimindo na caminhada. Se ele for muito rápido, ele pode cair. Se ele for muito devagar, né, ele pode ficar para trás. Ficar para trás, no nosso caso, como espíritos encarnados na Terra, é ser degradado para um planeta inferior ao que a Terra vai se tornar. Mas o mais interessante na resposta da pergunta 893 é assim, ó: todas as virtudes têm seu mérito. E há virtude, existe virtude, sempre que há uma resistência voluntária a um mau arrastamento. Um mau arrastamento. O que é um mau arrastamento? É você agir em sentido oposto aos preceitos cristãos. Tem que perdoar. Você não perdoa e não se esforça, você não está desenvolvendo virtude. Eu estou me esforçando. Parabéns, você está no caminho. Já já você conquista a virtude definitiva. Eu adoro falar mal dos outros. Tá aparecendo oportunidade? Nossa Senhora, quando eu encontro minha vizinha no muro, então... E aí? Você dá vazão à maledicência? É tão... Coitado, vai sofrer, né? Vai sofrer muito. Desencarna que você vai ver se você vai ou não vai sofrer. Porque às vezes a gente esquece que nós somos espíritos encarnados, mas que nós vamos desencarnar. Vocês conhecem muitas pessoas com insônia? Conhecem? Não é regra geral, tá? Mas muitos casos de insônia é oriundo de perseguições espirituais, em que o espírito sabe que se ele dormir, vai ser pego. Sabiam disso? Sabiam ou não? Pode ver, aqueles que têm insônia, quando não é uma preocupação demasiada pelo trabalho, né, que gera depressão e tantas outras coisas mais, mas é por maledicência, o dia que ela está mais exaltada na maldade, ela tem insônia. Por quê? Lembra que, olha, quando eu falo, tem que prestar atenção em tudo.
Lembra que eu falei que muitas vezes a gente se comunica sem usar palavras articuladas? Por quê? Vibração, emanação. Aquela pessoa não está ouvindo com os ouvidos que você está falando mal dela. Ela está recebendo. E se ela não for uma pessoa que perdoa, ela vai vir tirar satisfação. Vai vir te perseguir. Então veja, a vida é simples, mas a gente pode complicar. Mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela é abrangente, porque nós somos responsáveis por todos os nossos pensamentos, por todos os nossos atos, por todas as expressões, seja de palavras escritas, WhatsApp, e-mail, cartas, né? Ou faladas. A responsabilidade de falar em público. Porque se você não souber o que você fala, lá em Araraquara os dirigentes espíritas falavam que eu era muito radical, né? Porque virava e mexia, eu chegava numa casa espírita e falava assim, Vinícius, veio um palestrante e falou isso. Eu falei, mas quem foi a besta que pôs a pessoa para falar, né? Eu não falei que eu sou intolerante? Aí, nossa, Vinícius, não sei o que tem. Eu falei, mas também você pegou a pessoa, só porque é médica, você põe para dar palestra espírita. Você não leu o Nosso Lar, não? André Luiz era um médico suicida, egoísta, sexólatra. Ele foi, né? Não é mais. Ótimo. Mas foi. Então o que está dizendo lá? Cuidado com os títulos mundanos. Jesus era carpinteiro. Chico era guardador de livro. Imagina entrar um neguinho, caboclinho feio, magrelo, que o Chico era feio, hein? Quer dizer, o corpo dele, né? O bichinho feio, eu conheci ele pessoalmente, né? Nossa Senhora! Se ele não fosse famoso e ele entrasse ali, ia falar assim, e veio buscar a cesta básica. Porque a gente julga pela aparência. Aí, aqueles que têm olhos de ver além da matéria, meu Deus, como o Vinícius é um pigmeu e Chico é um gigante. Porque muda o foco, o objetivo, o instrumento de leitura. Então vejam, quando Jesus nos conclama a sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, não pense que você vai sair criando mundos, mas você pode cultivar o teu mundo íntimo. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer-nos assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Eu adoro essa passagem. Está na carta aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. É o que Jesus disse assim, ó. Eu venci o mundo, pois eu não sou do mundo. E assim como vocês que eu retirei do mundo, pois eu conheço aqueles que eu chamei. Conhecem essa passagem? Capítulo 15 do Evangelho segundo João. Começa no 14 e vai até o 16. É lindo. E assim, você começa a ler, se você não tomar cuidado, você vai achar que ele está sendo repetitivo, mas cada hora ele coloca num aspecto a frase. Aí você começa a compreender isso. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não seja conforme
os preceitos deste mundo. Quais são os preceitos deste mundo? O problema é o mundo? Não, né? Desse mundo, então, é do que as pessoas valorizam. Não seja conforme, por exemplo, você ter que trocar de carro todo ano. Você tingir o cabelo. Você tá na moda agora, né? É até estranho. As pessoas dão risada assim, dependendo até reflexo, né? Você já viu? Tá todo mundo com o dente branco assim, ó. Fica até azul, né? Não se preocupe em limpar o que o mundo vai comer, vai destruir. Está preocupado com a boca? Não com o dente, é claro, escove os dentes, né? Passe fio dental, né? Mas o mais importante, tome cuidado com o que você fala. Pois o que importa não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o que sai pela boca procede do coração. Tem um provérbio que eu adoro, né? Guardai o vosso coração, pois dele emanam as fontes da vida. Eu adoro. Então aqui Paulo está falando isso, ó, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovai-vos, cuidado com o que você acha que é certo e errado. O que você acha que é certo segundo Jesus? Ou é segundo a sociedade? Não seja covarde, você vai perdoar? Não foi Jesus que disse isso? Foi ou não foi? Não, né? O que ele disse? Ame o teu inimigo. Mete no pau mesmo. O cara fez para você, mete no pau. Não pagou a sua hora extra? Vocês já ouviram isso ou não? Eu vou processar. Eu sou advogado, né? Cansado, viu? E o pior é lidar com mãe no processo de divórcio. Aí é a pior coisa que existe. Tá divorciando. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma cliente, eu falei, viu, você está praticando alienação parental. Não, tá. O pai é de outro estado, ela não dá um tablet, um celular para a criança se comunicar com o pai. Mas que? Não, meu filho não vai ter eletrônico até quando? Ele não precisa ter eletrônico, ele tem que ter um meio de comunicação com o pai. E o pai manda, não, quando ele quiser ele liga no meu celular. Eu falei assim, quando você vai se desapegar dele? Ele está casado com outra, minha filha. Já tem filhos com a outra. Segue sua vida. Eu já esqueci ele. Eu estudo psicologia, né? A gente estava falando de livros de psicologia aqui antes de vocês chegarem. Né? Então veja, renovai-vos pela sua forma de pensar. Eu não falei assim no começo? Você não sabe se você vai desencarnar hoje, né? Pode ser seu filho, pode ser seus pais. Quem casou e achou que ia ficar viúvo? Ninguém, eu acho, né? Tem uns que desejam, né? Ai, como eu queria estar viúvo, né? Não, mas ninguém. Quando casou não pensava isso, né? Olha, o pessoal morre da risada, né? Ô, cuidado. Tá aquele filme, né? Tá dormindo com o inimigo, né? Então, olha só. Renovai-vos pela vossa forma de pensar. Eu brinco, mas é sério.
A gente brinca para descontrair, mas é sério. É sério. Então, quando eu estava dizendo no começo, assim, a gente tem que compreender que a finalidade da encarnação não é a conquista do mundo, mas é vencer o mundo de tentações que o mundo proporciona. No frio, ficar mais... Hoje de manhã, né, o personal falava assim, Vinícius, quando eu tirei a coberta, mas deu uma vontade de enfiar as pernas debaixo da coberta de novo. Aí eu falei assim, mas você tinha que me dar aula pra mim, né? Aí ele, não, eu só tô falando, então o que eu faço? Eu ponho o telefone longe. Eu falei, eu também. Que aí quando desperta, né? Você tem que levantar, aí dá vontade de voltar, aí você fica em dúvida, você fala, não, mas o outro tá me esperando, né? Então, enfim, é assim. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, que eu queria falar para vocês essa noite. Eu queria ler essa mensagem porque ia ser uma homenagem a vocês, mas eu me perdi na hora, são 9h06. Então fica para uma próxima. Lembremos-nos, portanto, de que a encarnação tem uma finalidade. E que essa finalidade, segundo os preceitos do Cristo, é amar a todos indistintamente. Ser indulgente com as imperfeições alheias, desde o cabelo na sopa até uma pessoa que você tem dificuldade de convívio. E o perdão. As mães são mestres em perdoar os filhos, serem indulgentes com os filhos. Aproveitem e comecem a ver todos como seus filhos. Uma vez eu falei isso para minha mãe, aí a psicóloga dela veio me chamar a atenção, né? Mas seu pai não é filho dela. Eu falei, você convive com eles em casa? Então não veio dar o pitaco, né? Pior, ela era espírita, né? Aí eu tive que disserrar para ela de onde eu tinha tirado a ideia de sugerir para minha mãe ver meu pai como filho. Aí ela, orgulhosa, não quis aceitar. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que ela falou isso para uma outra pessoa. Seu marido como filho. Não tem problema, não reconheceu para mim, mas valeu, semeou e colheu, né? Então é isso. Aproveitemos esses momentos de reflexão para nos renovarmos na forma de pensar e entender, para que a gente possa compreender qual que é a justa, agradável e boa vontade de Deus. Obrigado e desculpem pelo horário. Faz a prece, Vinícius. Vai. Vamos então todos, nesse momento, mentalizar o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, em um só pensamento, com seus olhos fechados. Vamos pedir para que o ensinamento que foi nos dado essa noite, no qual falamos sobre perdão, sobre benevolência, sobre indulgência, sobre virtudes, que esses ensinamentos possam estar alicerçados em nossa mente e que isso venha nos tornar pessoas melhores dentro de nossa casa, no trabalho, na escola, na rua, com nossos familiares, com o nosso próximo, fazendo com que isso acelere o nosso processo evolutivo, sendo pessoas melhores. Se conosco, Mestre amado, abençoa a volta de cada um para a sua casa, hoje e sempre, que assim seja.